Fala palestra, mercado da bola agitado pelos lados do Palmeiras. Isso porque tem atleta que pode sair, um atleta histórico que pode estar chegando, viu? Inclusive fez vários gols aí com a camisa do Verdão. Está rescindindo o contrato com o seu clube atual. Eu separei aqui um corte da programação da UOL Esporte, com de primeira, onde André Hernan e o PVC trouxeram todas as notícias, fizeram uma grande atualização do mercado da bola do Verdão. Créditos eu vou deixar aqui na descrição, pessoal. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força e também me incentivar. Então vamos para o programa. Enazito, aí eu te aciono, né? Falou de mercado, Bora. falou em André Hernan. Grêmio acertando com o Mike do Palmeiras. Mike que foi não só cogitado, né? Uma proposta oficial do Santos queria muito contar com o jogador para assinar, né, um pré-contrato. Palmeiras querendo renovar com o atleta também, ou seja, o Abel, mesmo ele não sendo uma prioridade, Abel Ferreira, o Abel queria contar com ele no grupo, mas está indo para o Grêmio? Tem um interesse, o Grêmio oficializou o interesse no Mike, né? Jogador que chegaria para ser titular. O Grêmio está capengando na lateral direita, o Gustavo Martins, que é zagueiro, está sendo improvisado ali pelo Mano Menezes, e seria, o Grêmio tenta uma liberação imediata para o Mike já se transferir para o Grêmio. O que joga a favor dessa negociação é que o Palmeiras esteve, né, de olho no Gabriel Grando, que é o goleiro reserva hoje do Grêmio. E naquela coisa de você já pensar no futuro e tal, um goleiro jovem, o Palmeiras teve o interesse no Gabriel Grando, né? Então poderia ser ali algo facilitador colocando o Grando na jogada. São conversas que ainda estão acontecendo, mas elas caminham num rumo legal. Não tem nada apalavrado com o jogador. As conversas começaram, né? O Grêmio oficializou esse interesse, mas ainda tem muita coisa para ser discutida. E o Grêmio gostaria de contar com o Mike já agora nessa transferência, nessa janela. Mas ainda não tem acerto, não tem nada fechado ainda. Porque o Palmeiras também tem interesse em renovar com o Mike. Mas o próprio Barros, na entrevista para o Zona Mista, fala que iria procurar o Mike mais para frente, não agora, não renovaria agora, seria mais para frente. Então, se for um negócio interessante para o Palmeiras, por que não, né? Então é uma situação que está ali em curso e a gente vai acompanhar o passo a passo dessa negociação. O que já está fechado e que já está em Porto Alegre é o Carlos Vinícius. Agora o Mike, o Grêmio quer para o segundo semestre. É para liberação imediata. Liberação imediata. Aí tem que pagar a liberação imediata. Acho difícil então, o Palmeiras liberar. Como pagaria? O Gabriel Grando seria eu não gosto desse termo, mas muita gente fala, moeda de troca. Não é moeda de troca, é uma compensação. O problema é que o Grando não é a certeza de substituto do Everton pro ano que vem. Não é uma convicção de que é o cara que vai substituir, porque ele não conseguiu se firmar como goleiro do Grêmio. Então, aí é que está o ponto. Você vai ter uma certeza. O Palmeiras precisa de um goleiro para a sucessão do Everton. Não é para tirar o Everton do gol agora. O Palmeiras precisa de um goleiro para suceder o Everton e preparar isso a partir de janeiro. Mas o Grando não é uma certeza de ser esse goleiro. E sem o Giai, especialmente com o que aconteceu no final de semana, né, porque ele mexeu na forma do time jogar. Ele prendeu o Aníbal e liberou o Piquerez. Em outros momentos ele segurou o Piquerez e liberou o Aníbal, mas liberou o Giai como ala, como ponta para dar largura pelo campo. Isso o Marcos Rocha não faz mais. Quem faz é o Mike. Sim. Se você perde o Giai por lesão, quem faz esse lado direito? O Marcos Rocha só? O Marcos Rocha está fazendo outra função. Então, acho difícil o Palmeiras liberar o Mike. Neste momento. Pro ano que vem é outra coisa. E o Grêmio precisa de um lateral já. Isso é urgente, Então tem que resolver isso, né? O Grêmio tem interesse na contratação do lateral Mike, cara, 10 anos de Palmeiras, título que não acaba mais. Você, Lavi, bom repórter que tem algum cheiro a respeito disso? O Palmeiras poderia colocar o goleiro Gabriel lá numa possível conversa, liberar o jogador. Pelo que disse o Anderson Barros para o André Hernan, a ideia é renovar com o jogador por mais um ano. Pelo que disse o empresário do jogador num podcast que eu vi recentemente, o Mike gostaria de ter 1+2, porque segundo o empresário ele está voando fisicamente. Isso aí eu já discuto, né? Ele teve muitas lesões ao longo desse último período aqui com o Palmeiras.
mas seria um bom negócio, Mike, pelo Grando? Olha, assim, eu gosto muito do Mike. Eu renovaria por mais um ano com ele, caso, claro, né, ele queira e tal, mas eu, no meu mundo ideal, renovaria com o Mike por mais um ano. Daria ali, de repente, alguma condição de renovação por número de jogos, por produtividade, enfim, mas esses últimos 2 anos, não é nem só essa temporada agora, mas na temporada passada também, o Mike teve questões de lesão, então você tem que ligar o alerta, e eu acho que o Palmeiras faz certo ao se resguardar em relação a isso. Mas eu gosto, em geral, do Mike, tentaria a renovação dele. Agora, caso ele não queira a renovação nos termos que o Palmeiras está propondo, você fazer uma troca agora com o Grêmio, eu acho um excelente negócio. Por quê? Porque o Mike ele pode assinar um contrato e sair simplesmente de uma forma gratuita. No fim do ano. Sinceramente, eu não iria dificultar aí uma troca do Mike. Isso é porque é um jogador que tem bastante potencial, tem história com a camisa do Palmeiras, né? Mas infelizmente não consegue ter uma sequência de jogos, e jogador que não tem sequência não consegue desempenhar bem, e é o caso do Mike. E enquanto isso, o Palmeiras precisa de um outro goleiro. E nos moldes que está agora, com a chegada do Grando para ficar no banco de reserva, e aí você tem o Everton como titular e você tenta desenvolver o Grando, eu acho uma boa opção. E chegando, se for uma troca pau a pau mesmo, é um negócio excelente. Você tá para perder um lateral de graça e você consegue pegar um goleiro reserva para testar, e que é um goleiro, como a gente já falou, que é aprovado pelo preparador de goleiros, que é o especialista da posição ali, né? Eu acho que seria um negócio, tão bom negócio, eu acho que seria, que eu acho que o Grêmio não vai topar, porque se o Grêmio sabe que pode esperar mais 6 meses para pegar o Mike sem custos e vai ceder o goleiro assim, que já ainda tem contrato com ele, acho que não faria tanto sentido olhando pelo lado do Grêmio. Agora, se o Mike quer mais 3 anos de contrato, aí não faz sentido renovar com ele. Para mim, é um ano mais produtividade para renovar pelo segundo. E eu corrigi aqui, eu escrevi Mike com I, com Y, certo? Mike. Muito bem. Ô, Léo, é o seguinte, o Mike jogou mais como ponta do que como lateral, né, nos últimos 2, 3 anos aí, e a gente viu quando o Abel foi receber o Cebolinha lá na academia de futebol, não o Cebolinha do Flamengo, o Cebolinha mesmo, original. Acabaram vazando aquela planilha dele lá de jogadores com os nomes, botõezinhos e tal, e o Mike aparecia como ponta, né? O que você pensa da renovação ou não do Mike? Eu não renovaria. Eu acho que o Palmeiras tem o Gilberto, que está voando lá embaixo, já foi convocado para a seleção sub-20, poderia perfeitamente compor com o Giai e com o Marcos Rocha até dezembro, e aí pensaria no novo nome para o ano de 2026. O que é que você pensa? Fale dessa questão tática do Mike. Então, Massa, essa opção do Abel de usar o Mike sempre mais como um ponta, né? E aí dá pra chamar de ala também, mas é porque o lateral direito no Palmeiras, desde que o Abel chegou, sempre teve uma função diferente, né? Acho que aqui no futebol brasileiro a gente tá acostumado a ver laterais que sempre chegam na linha de fundo, ultrapassam, pisam na área, né? Chegam no fundo para cruzar, participam do momento ofensivo. É como a gente se acostumou a ver os laterais aqui no Brasil, mas no Palmeiras do Abel, desde que ele chegou, 95% dos jogos, o lateral direito teve uma função de ficar um pouco mais, de fazer a saída de bola com os zagueiros, de ser um jogador um pouco mais construtor, um jogador que recebe mais a bola no pé para construir do que a bola na frente, né, para receber em profundidade. E o Mike não tem essa característica de construir, de vir de trás e tudo mais, como tem o Rocha, por exemplo, que sempre fez essa função. O Mike é um cara de jogar aberto, de receber a bola na frente, de chegar na linha de fundo. Ele rende melhor dessa forma, então por isso ele sempre foi utilizado um pouquinho mais à frente, como esse cara que fica aberto na direita. Eu acho que ele teve bons momentos, acho que ele foi importante na reta final de 2023 nessa função, nas melhores fases do Palmeiras com o Abel, o Mike foi uma opção importante, mas eu também não renovaria não, eu acho que há muito tempo a parte física tem deixado a desejar, em momentos que você fala, acho que agora o Mike vai conseguir uma sequência e ele não consegue,
E eu acho que ele faz parte também desse processo de oxigenação do elenco, que eu acho importante, que já vem tomando forma há um tempo, algumas referências desse elenco que foram saindo, foram sendo trocadas, e eu acho que a lateral direita, no geral, é uma posição que vai precisar disso para a próxima temporada, assim. O Rocha vai acabar o contrato, o Mike, né, também não renovaria, e aí o Palmeiras conseguiu preparar o Giai, né, para tomar essa vaga, contratou ele. No primeiro momento ele não conseguiu corresponder, mas com o tempo de clube conseguiu virar um lateral direito confiável, hoje é titular absoluto da posição, e eu acho que faz sentido pensar em 2026 com uma lateral direita com o Giai sendo esse titular absoluto, com o Gilberto estourando o sub-20 sendo uma opção, e com mais um nome ali para dar peso para a posição. Seria o meu planejamento ali para a lateral direita. Eu acho que o Mike faz parte dessa oxigenação aí do grupo de trocar um pouco as lideranças. Eu vou contar um negócio para vocês. Se tudo correr bem, que ele é muito jovem e tal, se a cabeça estiver legal, né, se a transição for bem feita, o Gilberto chega, joga e não sai mais, né? Porque o que esse menino faz com a bola no pé, bola parada dele, cruzamento, é um jogador muito diferente. O Guilherme está perguntando aqui o que vocês atribuem à falta de pressão inicial do Palmeiras no Allianz, que era tão característica do time em 22, pergunta. Ô, Léo, me parece foco, né? Porque se o time entra meio desligado, não dá atenção muito para o que o adversário vai fazer, não me parece ter sido uma mudança tática, né? Eu acho que assim, o que tá faltando não é a pressão, é a pressão organizada com regularidade. Então de lá para cá tiveram jogos em que essa pressão foi mal feita, e aí parece que ela não é feita, porque o Palmeiras não consegue sufocar. Em outros jogos eu acho que o time não estava... pode ser concentrado a palavra, mas tem outra palavra que me fugiu agora, mas não estava movido o suficiente para fazer isso com regularidade, como foi contra o Mirassol, por exemplo, um time que não conseguiu sufocar o Mirassol no seu campo de defesa. E contra o Atlético Mineiro já conseguiu, já era um time que você via com uma atitude um pouco diferente, com uma postura um pouco diferente. Então eu acho que são essas duas questões. Eu acho que o Palmeiras optou por, agora vamos marcar mais baixo aqui no Allianz Parque, não vamos pressionar. Eu acho que a ideia tem sido mais ou menos a mesma, mas tem faltado organização e concentração com regularidade para criar essa sensação de sufoco. Ô, Massa. Pode falar, Danilo. Não, fala aí. É outro assunto, continua, se é o mesmo assunto. Eu só queria que vocês me ajudem a entender o superchat do 7R aqui. Eu não entendi nada aqui, ó. Eu acho que ele quer dizer que em vez de trazer um jogador que vale 16 milhões de euros, como é o caso que estão especulando do Marcel e do De Dossa, sei lá, se não vale trazer dois jogadores de 8 milhões. Acho que é esse sentido que ele quis dizer. Esse Marcel Ruiz aí, volante, o Palmeiras está interessado, joga no Toluca do México, tem excelentes números lá no futebol mexicano e seria um grande reforço para o Palmeiras, viria para substituir ali o Richard Rios. Boa. E aí, vale a pena? Eu traria o meia, não traria volante, mas enfim, a gente vai conversar sobre isso já, quem vai ser substituto do Richard Rios. Porém, o Danilo Lavieri, quando ele quer, ele pede a palavra, viu, Léo? Vamos deixar só ele na tela, vai. Não, primeiro sobre o Gilberto, eu gosto do Gilberto na base, mas eu acho que tem uma questão de adaptação. Eu não teria o Gilberto como segunda opção. Eu teria o Gilberto como terceira, como o famoso bolsista. Eu teria o Giai mais um e o Gilberto, para jogar de vez em quando. Tudo bem. Que aí, no caso, seria Giai, Mike e Gilberto, sabe? Eu não sei se o Gilberto chega e assume, nem só pela questão da idade, mas por uma questão de adaptação física, uma questão tática, enfim. Eu acho que é bom os jogadores que sobem da base, eles aparecerem como uma opção e não necessariamente como uma solução, assim, sabe? Eu acho, não sei, tenho essa sensação. Mas é só um breaking news que eu vi, que me assustei, que certamente quem tá aqui com a gente, quase 1.500 pessoas, poucos likes, mas quase 1.500 pessoas, o Rony pediu a rescisão no Atlético Mineiro, meu rapaz, agora. Você acredita? Que loucura, cara. Que loucura. Pediu a rescisão do Atlético Mineiro, o Rony, saiu no canal do Frossar. Quando pede rescisão assim, normalmente atraso de 3 meses, né?
Agora, depois de toda essa loucura que foi a saída dele do Palmeiras, todo o imbróglio com a família, a gente sabe que o pai dele, e agora o Rony tem isso. Normalmente os jogadores entram na justiça quando tem 3 meses de atraso, né? Então, assim, de qualquer jeito, achei curioso, porque se for concedida essa liberação do contrato, o que acontece com os atletas, né? Eles ficam livres no mercado. Então a gente já viu isso acontecer, o próprio Palmeiras já contratou jogadores assim, como o Arouca lá atrás, né? Como o Gabriel, que depois acabou vindo jogando no Corinthians, Internacional, Botafogo, enfim, que rodou aí o mundo. Quando acontece isso, os caras ficam livres no mercado. Imagina o Rony no mercado, Rony livre no mercado. Será, Massini? Você aceitaria o Rony de volta? Tô brincando. Para substituir o Rio. Eu ia fazer essa pergunta para vocês. E aí? Rony quer voltar para o Palmeiras, diz o Davidson, tá? E a Rita lembrando que o Gilberto tem problemas defensivos, mas ele pode evoluir. Ele com a bola no pé joga muito, ele pode evoluir, pode jogar como ponta, entendeu? Que tal, Rony? Léo? Já deu, mas não dá, não. Já deu, né? Foi-se o tempo, obrigado pelos serviços prestados, mas foi-se o tempo já. Será que naquela placa que deram pra ele no último jogo tinha um contrato dentro, Léo? Será que o quê? Que na placa de homenagem que deram no último jogo tinha um contrato dentro? Seria um belo plot twist, mas acho já que pensou? Não. O cara chega em casa, vai ver a placa, bate assim, tá meio louco a placa, ele abre e vê um contrato. Pois é. Muito bem, não dá. Rony não mais. Eu também não, valeu, obrigado e vamos que vamos. Tá? Deveria ir para a Arábia, quem sabe lá pro Fluminense, ó, a Rita tá falando aqui. Tem a cara, hein? Enfim. É a cara de ir para um Fluminense. Não é? Pô, então, agora, vem cá. O Hulk eu pegaria de volta. Fácil, não tá o salário dele atrasado, não? Para mais 2 anos. Impressionante, hein, atrasou. Atrasou do Rony, mesmo, atrasado, né? De todo o elenco. E aí, vai ser para buscar alguém do Atlético Mineiro, realmente, que seja o Hulk. Pensando dá para buscar uns 5 ali, hein? Putz. No Galo? Qual? Qual? Eu aceitaria uma galera ali, viu? Pô, o Lianco, o Júnior Alonso, o Alan Franco, o Hulk. Só aí já tem 4. Olha aí, ó. Tá Júnior bom. Santos. Júnior Santos. O Rony já jogou 7 jogos no Brasileiro, né? Importante, teria que encaixá-lo de outra forma. Mas, cara, eu sinceramente acho que o empresário do Rony lá, o pai dele, tio, padrinho, sei lá, vai mandar para uma Arábia da vida aí, né? Tá livre no mercado, qualquer tutu que entrar, né? Arana! Nossa, eu vi o chat aqui, lembrei. Arana. Né? O pessoal falou do Rubens também, é que eu acho que ele tá sendo vendido, mas é outro que é bom jogador. Quem vai substituir Richard Rios no Palmeiras? Em termos de características, Léo, me conte, o que é importante para o Palmeiras ter num camisa 8? Eu acho que sim, e eu acho que precisa. Só complementando o assunto atlético, o Cleverson Nascimento comentou que tem um tal de Caio Paulista lá que é promissor, acho que vai encaixar bem. Fala, torcedor palmeirense, mais informações do Verdão aqui no canal, com a programação da All Sport, né? Onde o PVC e o André Renan trouxeram todas as notícias e atualizaram aí no mercado da bola do Verdão dessa terça-feira. O mercado tá bastante agitado, né, torcedor? Isso porque o Mike, né, que é um lateral direito ali histórico com a camisa do Verdão, se não me engano, eles falaram no programa que tem 10 anos já com a camisa do Palmeiras, né? Ele é mais um ala, na verdade, é um jogador ali que ele ataca muito melhor do que defende. Ultimamente não tá vivendo uma grande fase, né? Tá entregando direto ali. O Mike não tá tendo uma sequência. Na verdade, torcedor, ele nunca teve uma grande sequência assim no Palmeiras, né? Isso porque é um jogador que tem muitos problemas físicos, se machuca direto. É um jogador que infelizmente a gente não pode contar todos os jogos, né? Mas é isso aí, torcedor. Ele já foi muito importante na história do Palmeiras. Mas na minha opinião, se tiver uma proposta aí pelo Mike, o Palmeiras deve facilitar essa saída. Precisamos renovar em algumas posições. E a lateral direita, na minha opinião, é uma, viu? Marcos Rocha e o Mike já foram muito importantes aí na história do Palmeiras, mas tá na hora aí de sangue novo.
Como exemplo aí o Giai, né? Um jogador ali começou tímido no Palmeiras, estava jogando mal, mas depois pegou uma sequência. Fisicamente é um jogador muito privilegiado, na verdade, o Giai, né? E agora está jogando muito bem. Logicamente ele tem muito a evoluir, é um atleta novo ainda. Inclusive tem até muito interesse aí de clubes europeus aí no Giai. Com certeza vai ser mais uma venda estratosférica aí que o Palmeiras vai fazer no futuro. Mas agora deixa o Giai ali quietinho na lateral do Verdão. E também nessa terça-feira teve essa notícia que pegou todo mundo de surpresa, onde o Rony ele entrou com um processo contra o Atlético Mineiro pedindo rescisão de contrato, né? Parece que o time mineiro deve alguma coisa ali para ele e com certeza ele vai ficar sem ambiente para jogar no Galo. E aí, torcedor, você aceitaria o Rony de volta no Palmeiras? Jogador histórico aí com a camisa do Verdão, maior artilheiro da Libertadores de todos os tempos com a camisa do Palmeiras? Comente aí. Eu vou trazer aqui mais algumas informações do Palmeiras, que finalizou aí a sua preparação para o seu próximo confronto do Campeonato Brasileiro, onde vamos encarar o Fluminense pela 16ª rodada aí, e o Palmeiras precisa da vitória para se manter no topo da tabela e não deixar o Cruzeiro escapar demais. O Palmeiras tem 26 pontos na tabela e está na 4ª colocação. O Palmeiras finalizou nesta terça-feira na Academia de Futebol os preparativos para o confronto diante do Fluminense. Como eu falei aqui, válido pela 16ª rodada. A partida será disputada nesta quarta-feira, 19 horas, do torcedor lá no Maracanã. É isso aí, eles vêm de derrota, o Palmeiras vem de vitória. O Palmeiras está empolgado, uma vitória traz um ambiente bom. Tenho certeza que o Palmeiras vai fazer um grande jogo e emendar a sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.